Seja bem-vindo a mais uma aula 2, seja bem-vinda a mais uma aula 2. Eu sou o professor Hugo Sirena e o tema de hoje é direito das sucessões. Tira o preconceito de lado, você acha que não vai entender, que é difícil, que é chato. Não é. Aqui é tiro curto, é jogo rápido. Vem comigo que você vai entender. Tema importante e pontual do direito das sucessões. Antes de falar disso, porém, eu vou contextualizar o tema com outro vídeo. Procura aí no nosso canal, eu já gravei, tá por aí, sobre a equiparação do companheiro e do cônjuge para fins de vocação hereditária. Como assim? O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, que estabelecia o regime de sucessão para o companheiro, e trouxe este regime ao status de equiparação em relação ao cônjuge. Então agora cônjuge e companheiro concorrem igualmente no regime da vocação hereditária lá do artigo 1829, tá? Esse é o contexto. A partir disso, a minha análise vai se dar ao redor do artigo 1832. O que o artigo 1832 do Código Civil diz? Basicamente que o cônjuge, e agora também o companheiro, porque eles são equiparados, concorrerá em pé de igualdade com os filhos, okay, com os descendentes, e ser-lhe-á assegurada, ou assegurado, melhor dizendo, 1/4 deste patrimônio no mínimo, se ele estiver concorrendo com filhos em comum. Como assim? Vamos lá. O sujeito morreu, deixou um companheiro ou cônjuge e 4 filhos comuns, tá? Então o sujeito morreu, deixou cônjuge ou companheiro e 4 filhos comuns. A regra é a de que eles recebam igualmente, se tratar de uma hipótese de concorrência entre cônjuge e filhos. Vai dividir bonitinho lá, ou teoricamente seria dividido bonitinho, em partes iguais. Acontece que, se você dividir em partes iguais, ao cônjuge e aos filhos, se lhes ia dado aqui 20% para cada, né? Acontece, como o 1832 disse, se tratar de filhos comuns, ao cônjuge ou companheiro é assegurado um mínimo de 1/4 deste patrimônio. Então eu reservo 25% para o cônjuge ou companheiro e o restante é dividido pela quantidade de filhos que houver. Então se tiver 30 filhos, eles dividirão os 75% restantes, se tratar, insisto, de concorrência na sucessão hereditária entre cônjuge ou companheiro e filhos. Mas o que acontece é que o artigo 1832 fala de se assegurar no mínimo 25%, ou 1/4 deste patrimônio, se o cônjuge ou companheiro concorrer com filhos comuns. Então, o falecido e o cônjuge tinham 6 filhos do casamento. Nesta situação, se houver concorrência, ao cônjuge seria resguardado 25% e o restante dividido entre os 6 filhos. Mas aí a pergunta que fica é, e se houver filhos não comuns? O sujeito morreu, deixou um cônjuge, 3 filhos comuns com esse cônjuge e mais 3 do casamento anterior. E aí? Existe uma filiação híbrida aqui, uma sucessão híbrida, que traduz uma concorrência entre filhos comuns e filhos exclusivos do falecido. E aí? Neste cenário, como é que funciona? Como é que eu arranjo isso? É assegurado um mínimo de 25% para o cônjuge ou companheiro neste caso? E o STJ disse que não. A interpretação do artigo 1832 tem que ser restritiva, no sentido de que o mínimo de 25% de herança será resguardado ao cônjuge ou ao companheiro apenas e tão somente nas hipóteses de concorrência com filhos comuns. Se houver uma sucessão híbrida, se houver filhos comuns e filhos exclusivos do falecido ou da falecida, ao companheiro ou ao cônjuge não se aplica este mínimo de segurança de herança estabelecido pelo artigo 1832. A divisão será em pé de igualdade por quantos membros forem na forma de divisão por cabeça. Beleza, joia? Não entendeu? Veja o vídeo de novo, se ainda assim ficou com dúvida, comenta esse aqui, que eu terei o maior prazer de saná-la assim que eu ver o seu comentário. Um grande abraço, fique bem, coragem!